Bom, pessoal do sexto ano, esse é o quarto vídeo em sequência falando sobre a Ásia, né? Esse vídeo ele terá uma duração um pouquinho maior, né? Porque eu vou estar explicando as filosofias religiosas da Ásia, né? O que é bastante importante para que nós possamos ampliar o nosso leque, né, de opções de pensamento, ou mesmo nos tornarmos mais cultos, né? A cultura nunca é demais. Eu diria que o pensamento religioso oriental, ele está centrado no ser humano, né? Ele não está centrado na ação de divindades que controlariam a vida humana, mas na própria evolução do ser humano a partir da sua vida e das suas escolhas, né? Essa é uma diferença básica, né? Embora você possa ter oratórios ou mesmo incensos em relação a algumas divindades locais, principalmente na Índia, né? Você tem uma tendência a trabalhar com a evolução do homem, com a evolução da pessoa, né? Uma evolução que tende a um estágio espiritual maior. Bom, professor, então existe espírito? Sim, nas concepções orientais existe espírito. Esse espírito, inclusive, ele reencarna. Todas as religiões orientais, como maior parte das religiões, admite a possibilidade da reencarnação, ou seja, depois que você morre, você nasce novamente num processo de quê? Para que você faz isso? Para brincar? Não, para tentar evoluir, né? A evolução espiritual, ela é uma tarefa de cada um, né? Se você caminha bem, você será beneficiado. Se você caminha de forma equivocada, a noção de mal também ela é muito relativa na religiosidade oriental, você bate estaca, você não sai do estágio em que você está, né? Portanto, essa é uma condição básica. É muito diferente das religiões ocidentais, onde você reza, onde você cumpre regras supostamente criadas por uma divindade. Em algumas situações você tem possibilidade de ser perdoado, né? No catolicismo, por exemplo, com a instituição da confissão. Outra coisa que existem nas religiões orientais, tirando a Índia, é a ideia de que você não precisa personificar a evolução espiritual ou a involução. Elas representam polos que existem dentro do próprio ser humano. O ser humano, o nosso espírito, seria o grande campo onde tudo ocorre, né? Não existe a ideia de um paraíso ou de um inferno, né? Mas existe isto dentro de nós. Então, são religiões de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Uma situação simples para vocês compreenderem isso. Digamos que uma pessoa fez uma atitude errada. Numa religião tradicional ocidental, o que as pessoas iam falar? Não, temos que puni-lo. Ele tem que ser punido pela divindade. Nas religiões orientais, você pensa, puxa, o que eu posso aprender com o erro daquela pessoa? E ver onde eu posso melhorar nos meus erros, né? Então é uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo bastante diferente daquilo que nós conhecemos no Ocidente.
né? Eu vou começar falando brevemente sobre o confucionismo, né? Que foi uma filosofia religiosa. Por que eu não estou dizendo mitologia? Porque mito é uma narrativa em que existem deuses, seres com poderes sobrenaturais. Ela é uma filosofia porque o próprio Confúcio, né, nos seus escritos diz, olha, a existência já é tão difícil, né? Para que eu vou pensar em seres sobrenaturais? Eu preciso compreender a existência primeiro, né? Então o confucionismo ele é uma filosofia religiosa, né, que surge por volta do século 6 a.C., com base nos escritos de um homem chamado Kung Fu Tse, né? Alguns mudam, como por exemplo no livro que vocês tinham o ano passado, como Kung Fu Tzu, né? Bom, qual é a ideia do Confúcio? A ideia do Confúcio é observar a existência e escrever o máximo possível sobre ela, sobre situações que a humanidade possa estar tomando, né? As pessoas possam estar tomando e tentar aconselhá-las. São livros, né? Os analectos do Confúcio, eles são livros, ele é um livro, basicamente, em que você tem situações vividas pelas pessoas e explicações que o Confúcio dá de quais seriam as melhores opções a se tomarem, né? Então, ela é uma filosofia moral, né? Muito utilizada, assim como um livro que tem muito famoso aqui, né, no Ocidente. O Ocidente tem a ideia de que a guerra é mais importante do que a paz, né? Então, A Arte da Guerra é um livro bastante famoso, inclusive em administração, né, se estuda. Ele é um livro com cerca de 16 tópicos, de 12, 14, 16 tópicos interessantes sobre situações de conflito. É narrado por um general, né? Mas esse conflito, ele é um conflito que pode ser visto como um conflito simbólico, né? Porque a guerra que está acontecendo pode estar acontecendo dentro de você mesmo, né? E não necessariamente uma guerra física que acontece em algum lugar. Bom, a China, né, como nós vimos no vídeo que eu gravei sobre China, eles tinham um pensamento mítico, ontológico, que era a ideia do xenismo, né, que todas as coisas elas possuem uma essência espiritual e transcendental, né, e que se relacionam. No confucionismo, você não tem a preocupação com isso, né, com saber se essa essência ela é espiritual ou transcendente. Embora os confucionistas eles possam adotar a ideia da reencarnação, a preocupação dele é com a vida cotidiana das pessoas, tá? Então este é o primeiro pensamento religioso oriental. Confúcio sempre atenta que nós temos uma vocação para fazermos o menos possível, né? E enfim, agirmos de uma maneira que nos traga mais benefícios sem calcular muito o que está acontecendo, né? Bom, a segunda é filosofia religiosa, também filosofia religiosa, bastante importante na China e que teve uma expansão muito grande, né? Porque o confucionismo era um pensamento filosófico religioso muito complexo. Então são poucas pessoas que tendem a se dedicar ao entendimento dele. Então o confucionismo ele ficou uma religião muito elitista, elitista não no sentido econômico, também econômico, mas no sentido filosófico mesmo, né? O taoísmo ele também é uma filosofia em que
você coloca nas mãos do ser humano as decisões sobre sua vida. Percebam então isso, de novo, né? Está na mão dos seres humanos a decisão sobre a sua vida, né? Se você vai ou não evoluir espiritualmente a ponto de ir cada vez reencarnando menos, até um momento em que você chega a um estado de perfeição, que é o entendimento de uma coisa chamada Tao. T-A-O. Tao, para os taoístas, é o caminho, é a rota que o cosmos, o universo, segue para manter o equilíbrio. Equilíbrio do que, professor? Ora, para os taoístas, nós temos duas forças opostas que existem e que elas tendem a se misturar na existência, né? Que é o Yin e o Yang. Às vezes, de uma forma muito superficial, aqui no Ocidente, as pessoas colocam tentam associar o Yang ao masculino e o Yin ao feminino. Isso não é correto, né? Isso não é correto, porque o homem, para um homem, ele tem que ter um equilíbrio entre Yin e Yang dentro dele, assim como uma mulher, né? Então são características, né, que têm tipologias, têm origens diferentes, né? O Lao Tse escreve um livro muito importante chamado Tao Te Ching, que é o caminho da virtude, né? Se a gente for fazer uma tradução assim. E virtude aqui não é você ser bonzinho, é você entender o ciclo, né? E a evolução das coisas, né? Há momentos em que algo tem que morrer para que algo novo surja, né? Isso é uma perspectiva que existe também entre os indígenas, os ameríndios aqui, né? Se são ameríndios, são daqui, né? Da América. Um pouco diferente do que os taoístas fazem, mas também há essa ideia do fim como um recomeço, o recomeço de algo, né? Então, falando um pouquinho, eu diria que o que são esses dois polos, então, professor? Bom, o Yin, ele representaria todas as características da existência, características, sentimentos humanos, etc., que são estáveis, que buscam manter as coisas como elas estão, sem alterações, né? A nutrição, o cuidado, o carinho, né? Tudo isso, a agricultura, o ciclo agrícola, né? Tudo isso associado ao Yin. Por isso que muitas vezes se associa o Yin ao feminino, porque o feminino é o imanente, é aquele que pré-existe, aquilo que tende a conformar as coisas como elas estão, enquanto elas estão funcionando. E o Yang seria a transformação, né? O Yang seria um polo associado ao fogo, aquilo que consome para que o novo surja, né? Então ele indica a noção de movimento, né? Ele indica a ideia de transformação, né? Então no taoísmo, o que acontece? O Tao, o caminho, né? Ele é um caminho onde você integra essas duas perspectivas. A perspectiva do que é estável, daquilo que tem que continuar, com aquilo que tem que ser transformado. Esses dois polos, eles interagem, né? Inclusive o símbolo do taoísmo, né? Que é aquela bola cortada no meio, assim, com duas bolinhas dentro, aquele é o símbolo do taoísmo, né? E inclusive eu tenho um anel, muitos já perguntaram para mim o que é, já viram meu anel e sabem que aquele é o símbolo do taoísmo, né? Eu acho um símbolo bastante belo e que, de uma certa forma, representa, né, o que
e que representa aquilo que o taoísmo quer dizer. O anel é esse aqui, ó, né? O anel é esse aqui, estão vendo? Vocês estão vendo aqui o círculo, né? Vocês têm aí o círculo e nesse círculo vocês têm uma parte que é geralmente preta ou azul, com uma bolinha branca dentro, né? E o outro lado, ele é branco com uma bolinha preta. Isso significa tudo contém o seu oposto, que é um dos lemas do taoísmo, né? Essa bolinha, esse círculo, esse sinal, ele representa um vórtex que está sempre em movimento, ele está sempre girando. Por quê? Porque você está sempre entrando nessa dialética entre esses dois polos, né? Existem coisas que você tem que manter igual ao que está, e existem coisas que vocês têm que transformar, né? Então essas são duas das filosofias religiosas asiáticas, orientais, originárias da China, tá? São pensamentos chineses, né? Nós temos também a Índia, e na Índia as coisas vão ser um pouquinho diferentes. A Índia é um pouco mais complexa, né? No que diz respeito à definição de suas religiões, né? Existem basicamente dois pensamentos religiosos importantes na Índia. Um deles é o brahmanismo e o outro é o budismo, né? São duas religiões que lá existem. Essas religiões, elas podem sim ser classificadas como mítico, como pensamento mítico religioso, principalmente o brahmanismo, porque existe a figura de deuses, né? O brahmanismo, né? Ele é uma religião, também chamada de hinduísmo, né? É uma religião que é considerada a mais antiga do mundo, tá? É a religião organizada mais antiga do mundo, considerada por alguns pesquisadores da área, né? Essa religião, ela tem uma divindade central que se chama Brahma, né? E Brahma, como se escreve a cerveja Brahma aqui? Só que tá errado, né? Eu acho até vulgar, seria a mesma coisa que lá na Índia criassem uma cerveja desse nome de Jesus para ela, né? Quer dizer, enfim. Brahma, então, seria um deus que seria o esplendor do surgimento da existência. Brahma, ele se divide numa díade, né, em dois deuses, que são Shiva e Vishnu. Aqui, há algo muito parecido com o taoísmo, mas o taoísmo não são deuses, são princípios existenciais. No brahmanismo, são deuses, que representam esses dois polos de opostos, né, que se completam em Brahma, né? Muito bem. Tem até um trecho aqui que eu vou ler que é bastante interessante, que ele diz o seguinte, né? Os Vedas, que são o livro sagrado dos hinduístas, tratam de rituais, deuses, símbolos, cantos sagrados e outras práticas religiosas, mas também fornecem informações históricas sobre esse período da Índia, como a conquista do Vale do Indo pelos arianos e a entrada desse povo na região do rio Ganges, né? Segundo o hinduísmo, a alma de cada ser humano reencarna em diferentes corpos, até se purificar totalmente e se unir a Brahma, né? Que seria então quando o Atman de cada um, ele se integra ao cosmos, ao universo, né? Então vejam só, Vishnu é uma divindade que representa a manutenção da vida, e Shiva a transformação da vida, né? E há uma polêmica um pouco estranha em relação ao hinduísmo, até porque o hinduísmo foi uma religião criada pelos arianos, né? Esse povo asiático. Há uma polêmica em torno de um dos símbolos que o hinduísmo usa, que é a cruz suástica.
a cruz suástica, que é aquela cruz utilizada pelo Hitler no nazismo, né? A expressão suástica significa algo como eu tenho o caminho ou eu posso seguir o caminho, né? E ora, essa suástica gira para um lado, porque ela representa a criação, e ora ela gira para o outro, que significa, né, a manutenção, né? De modo que o Hitler pegou esse símbolo de uma forma absolutamente doentia, né? Foi uma manipulação do símbolo muito picareta, uma coisa assim muito vulgar, sem ter muito conhecimento, né? Até porque o Hitler era cristão. Então, evidentemente, o entendimento que ele tem da cruz suástica é absolutamente sofrível, né? Tosco como alguns presidentes que existem por aí. O máximo que se pode entender é que ele estava querendo utilizar um símbolo do povo ariano representando a pureza da raça germânica, o que é absolutamente questionável em todo e qualquer sentido, né? Então a cruz suástica é um símbolo sim do hinduísmo, mas não confundam, ela não tem nada, ela não tem absolutamente nada a ver com o nazismo. Os nazistas roubaram esse símbolo do hinduísmo. São os hinduístas que têm aquele sistema de castas, né? Que começa com os brahmanes e acaba com os sudras. Não, sudras. Aqui tem, é isso mesmo, sudras. Que são os mais simples, né? Que seriam estágios de vida em que você nasce, vive nela, continua nela, você não pode mudar porque aquilo é o seu karma, né? Até que você vai evoluindo, conforme você vai evoluindo, você vai nascendo em castas superiores, né? Há muita controvérsia no pensamento hinduísta, embora existam passagens belíssimas do hinduísmo, inclusive há um livro chamado Bhagavad Gita, a Sublime Canção, que o Raul Seixas, né, junto com Paulo Coelho, fizeram aquela música Gita, que é baseada nesse livro, Bhagavad Gita. Eu aconselho até que vocês ouçam, ou até posso colocá-la aqui para a gente fazer uma atividade sobre isso, seria bastante interessante. É uma música famosíssima e uma música belíssima. A forma como o Raul e o Paulo estavam inspirados para escrever aquela música foi bastante interessante. Numa época em que o Ocidente, né, principalmente os jovens cultos do Ocidente, né, estavam buscando novas saídas existenciais, porque eles percebiam que aquele ciclo de entra numa guerra, sai numa guerra, meu pai foi para uma guerra, não voltou, meu avô não voltou da guerra, quer dizer, essa ideia, né, ela chegou à exaustão, né, por esses jovens, principalmente dos países mais ricos, né? Integrou muito a perspectiva do rock, como está aqui, né? E inspirou um belíssimo movimento chamado movimento hippie, né? Que tinha entre os seus pressupostos isso aqui, ó, né? Que é o paz e amor. Então, Peace and Love dos hippies era inspirado em algumas considerações hinduístas, né? Os Hare Krishnas, né? Que são uma vertente também do pensamento religioso hindu. Os Beatles, né? Principalmente o George Harrison, ele vai ter um contato muito grande com o pensamento hindu, né? Aquela música dele, é o Sweet Lord, que é dedicada a Krishna, né? Essa divindade que aparece na religiosidade oriental dentro do Mahabharata, que é um livro que conta a história hindu. Eu li todos esses livros, eu tenho eles aqui, né? São narrativas bastante interessantes. Foi uma época, enfim, que
os jovens do Ocidente, foi entre os anos 60 e 70, né, do século XX, em que os jovens realmente quiseram mudar as coisas, e de uma certa maneira eles tentaram, né, fazer isso, né, com sua atitude e com seu comportamento, né? Bom, a penúltima religião que eu vou falar é uma religião mais comum no Ocidente, talvez seja que tenha mais adeptos. Eu particularmente tenho grande apreço, né? Que é o budismo. Vou tentar ser sintético, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? O budismo, ele é basicamente uma religião baseada nos ensinamentos, né, de um homem, de um príncipe do Nepal, de um reino do Nepal, chamado Siddhartha Gautama, ou Gautama, como alguns falam. Bom, qual foi a situação, né? Aqui tem um trecho que eu quero ler para vocês, para dar uma explicada relativamente histórica. Siddhartha Gautama nasceu em 563 a.C. Era filho do rei Shakya, por isso que alguns usam o termo Shakyamuni para se referir ao Buda, localizado na fronteira da Índia com o Nepal. Siddhartha tinha uma vida de riquezas e luxo, e por ordem do seu pai vivia isolado. Isolado do quê? Isolado de todas as tristezas, de todas as todos os horrores da vida. Em uma tarde, Siddhartha resolveu descobrir como era o mundo fora do palácio, né? Durante o passeio, viu um homem muito velho, apoiado num bastão, andando com grande dificuldade. Depois, outro que sofria de dores terríveis. Viu ainda um cadáver envolvido num pano de linho branco. Seu último encontro foi com um monge que se mantinha sereno, apesar de viver em um mundo de velhice, doença e morte, né? Muito bem, essa é a narrativa, vamos dizer assim, ontológica, originária do budismo, né? O Buda seria então um príncipe que vivia num reino cercado de riquezas e que num determinado momento ele decide ver como que era o reino em que ele vivia, né? E esse reino, ou nesse reino, existia fome, existia morte, existiam as pessoas pobres, né? E aí o Buda, ainda não Buda, o Siddhartha, ele ainda, ao perceber esse monge, né, ele começa a conversar e começa a trocar ideias, né? E esse monge basicamente diz a ele que o equilíbrio é o estado de iluminação que você pode atingir através da meditação. Quando você desliga seus sentidos desse mundo material chamado de Maya, né, que seria um mundo daquilo que nasce e morre, né, e não um mundo daquilo que é eterno, né? Imediatamente o Siddhartha começa então ele vai para a floresta, fica viver como um eremita, e ele medita por vários dias até entender, até atingir esse estado, que é o estado de iluminação, né? Que é o Nirvana. Até teve um grupo de rock aqui, desse rock grunge mais novo, né, mais recente, aí, que tem o que, uns 25 anos, que tinha esse nome, Nirvana, né? Então atingir o Nirvana significa atingir exatamente o estado de iluminação. A palavra Buda em sânscrito significa iluminado,
né? O iluminado. Assim como a palavra Cristo em grego, tá? Então, a partir do momento que o Buda entende isso, ele começa a viver de acordo com o Dharma, que seria algo parecido com o Tao, né? O caminho do universo, o caminho do cosmos, onde você se desmascara, onde você tira, né, as vestes daquilo que não é eterno, mas do que é ilusório, né? O budismo foi uma religião extremamente, ele se transformou numa religião extremamente popular na Ásia. Tanto é que ele, nascendo no Nepal, ele é maioria na Índia, ele é maioria na China, ele é maioria no Japão, né? Ele é talvez a terceira religião com mais adeptos do mundo, né? Se não estiver quase que empatado com o islamismo, acho que até tá, né? Não se esqueçam que a Ásia, você tem bilhões, né, vivendo ali. Uma festinha íntima na China são 5 mil pessoas, né? É uma população 10, 15, 20 vezes maior do que a nossa aqui. Então você tem muitos adeptos, né? Então o budismo ele se torna uma religião popular. Por quê? Porque diferente do hinduísmo, né, ele não diz a você, olha, viva onde você está porque é o seu lugar. Ele diz, você e qualquer outro ser podem evoluir, independente de onde você esteja. Você pode evoluir. E mais, se houver dor, se houver mal na vida do planeta, isso nos afeta também. Para o budismo, nós vivemos numa teia da vida. Nós vivemos todos integrados. Se você tem fome, se você tem morte, se você tem dor, isso não é bom para o Dharma do planeta. Então, por isso que os budistas eles são extremamente pacifistas, né? Talvez seja a maior diferença que eu tenho em relação ao budismo. Eles são bem tremendamente pacifistas e, assim, não admitem a violência em caso algum, porque a violência ela traz o atraso e o atraso é para todos, né? Não adianta eu estar bem aqui na minha vida e o outro tá morrendo ali. Isso faz parte do equilíbrio do Dharma, né? Bom, então essas são as principais religiões do Oriente, né? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês e vamos seguindo adiante, tá? Eu espero que vocês vejam esse vídeo, portanto, esse período agora dessa semana para vocês analisarem o vídeo, tentarem entender, buscarem outras fontes, aqueles que puderem. E até o meio da semana eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, né, sobre isso. Que agora que eu sei que tem que pôr no atividades e não no mural, né? Porque eu aponto tudo no mural, agora é no atividades. Tá ok, pessoal? Então um abraço a todos. Se cuidem, né? O Covid tá aí. Ele é uma resposta, pensem no taoísmo, né? Ele é uma resposta à nossa ação desequilibrada em cima da natureza, né? Nós não existimos sós nesse planeta, né? É isso aí. Falou, pessoal.